Fala, meu querido aluno! Pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática. E turminha, nessa aula eu quero comentar com vocês a respeito de um conteúdo que é chamado números complexos. Só que, turma, sinceramente, de complexo ele não tem nada, tá? É apenas o nome dele, mas o nível de dificuldade você vai perceber que é bem baixo, beleza? Eu vou comentar com vocês os conceitos iniciais que regem esse conteúdo de números complexos. Segue a gente lá no Instagram, tá aqui, @professor Ian Ribeiro. Beleza? Já separa um papel, já separa uma caneta, porque nós vamos construir juntos toda essa carga teórica. Turma, primeiro ponto que eu quero que você entenda é isso aqui, ó. É o que a gente chama de fator motivador. Como assim fator motivador? Tudo na matemática sempre teve uma indagação. E a partir daquela indagação é que surge a necessidade de perceber assim, poxa, peraí, eu preciso ter um recurso matemático para sanar esse nível que eu me encontro. Quando que foi necessário surgir com os números complexos? Aqui, ó, x ao quadrado mais 1 igual a zero. Ué, mas isso aqui é uma equação do segundo grau? De fato. Quando você percebe essa equação do segundo grau e eu tenho apenas os termos ax ao quadrado mais c igual a zero, isso aqui é uma equação do segundo grau no formato incompleto. Beleza. Como que nós resolvemos essa equação? Eu vou passar esse mais 1 para lá e eu vou ter x ao quadrado é igual a menos 1. Turma, nessa situação, você vai tirar a raiz quadrada dos dois lados. E lembra que aqui é mais ou menos, porque é uma equação do segundo grau. E o fato de você ter uma equação do segundo grau é que você tem aquela situação do mais ou menos até duas raízes. Só que aí que está o detalhe. Turma, existe solução para essa raiz quadrada no conjunto real? Você tem que pensar da seguinte forma. Qual número elevado ao quadrado aqui se torna igual a menos 1? Ah, Ian, tá fácil. Porque eu posso chegar aqui e colocar menos 1 ao quadrado? Só que, turma, quando você coloca menos 1 ao quadrado, aqui você faz o jogo de sinal, porque você carrega o menos 1 na multiplicação. E sobra quem? Mais 1. Voltou a ser negativo? Não. Beleza? Então você consegue perceber que no conjunto real não existe um número elevado ao quadrado que se torne menos 1. Esse é o problema do número imaginário. A solução, turma, o fator motivador foi exatamente a necessidade de você solucionar esse tipo de resultado. Então, o que foi criado? A chamada unidade imaginária. Esse I, turma, a partir de agora, é chamado de unidade imaginária. Ponto. A unidade imaginária é sempre a raiz quadrada de menos 1.
Aí você vai me perguntar duas coisas. Ué, Ian, então a solução para a equação acima se torna mais ou menos i? Sim. Só que por que que nós chegamos nesse mais ou menos i? Observe, ó. Esse menos 1 que está aqui dentro, você concorda que ele pode ser menos 1 vezes 1? Beleza, ele volta a ser menos 1. Mas por que que eu estou reescrevendo em função de uma multiplicação que está aqui dentro? Porque, turma, sempre que existir uma multiplicação no seu radicando, porque o que está aqui dentro é chamado de radicando, quando há essa multiplicação, ele pode ser separado em duas raízes de mesmo índice. Então, eu separei em uma parte real e eu separei em uma parte que tem o número negativo. Só que lembra que a partir de agora nós convencionamos que isso é a unidade imaginária que vale i. E turma, isso daqui no conjunto real, ele tem solução? Tem, porque raiz quadrada de 1 é 1. Por isso que nós chegamos em mais ou menos i, porque a unidade imaginária permite você separar o real da parte imaginária, que a gente sabe agora que é a unidade imaginária, e eu encontrar uma solução. Se não ficou claro, turma, a gente já consegue resolver, por exemplo, isso aqui, ó. Se eu te pergunto, fulano, quanto que vale raiz quadrada de menos 4? No conjunto real eu não tenho solução. Você já tem noção disso. Só que, turma, é o que eu quero que você perceba, não tem problema a partir de agora. Esse menos 4, você concorda que é 4 vezes menos 1? Se eu estou escrevendo na multiplicação, eu consigo separar em duas raízes. Beleza? Eu separei em uma parte que eu sei que no conjunto real ele tem solução. Raiz quadrada do número 4, 2. Raiz quadrada de menos 1, i. Então, essa raiz aqui, ela apresenta como solução 2i. Eu já consigo resolver. Perfeito? Isso, turma, é para você perceber o seguinte também. Nós tínhamos, nos conjuntos numéricos, o conjunto natural, depois o conjunto inteiro, depois o conjunto racional, não havendo interseção, o conjunto irracional. Você aprendeu que o conjunto real é a união do racional com o irracional. Só que agora, turma, eu tenho a possibilidade de trabalhar com algo a mais. Então, para fechar todos os conjuntos, eu tenho o conjunto complexo. Vou colocar como i para você não entender só que é o chamado conjunto complexo. Perfeito? E aí esse conjunto complexo, ele alinha a parte real com algo a mais que nós temos. Show de bola? É isso que a gente precisa até o momento. Vamos seguir, tá? Sabendo que o número complexo,
ele pode ter em sua composição a parte real, tá? Porque essa região que está aqui é a parte imaginária pura, e você já vai perceber isso, tá? Tendo essa noção, turma, eu tenho a possibilidade de escrever o número complexo no que a gente chama de forma algébrica. Turma, a forma algébrica de um complexo, ele é a composição da parte real mais a parte imaginária. Então, nós vamos padronizar algo aqui, ó. É normal, turma, a gente chamar de complexo a letrinha Z. Então, você vai perceber em diversas questões, ele considere o complexo na forma algébrica Z1, Z2. E eu vou padronizar isso aqui, ó, A mais BI. Turma, a forma algébrica é uma composição do real mais o imaginário. Essa constante A, e quando eu falo constante, é um valor, tá? Essa constante A, ela é referente à minha parte real. Essa constante B, ela é referente à parte imaginária, porque ela acompanha a unidade imaginária que é o I. Só que aí você vai me perguntar assim, ué, Ian, mas por que real? Como assim? Não é um outro conjunto? Na verdade, turma, o complexo ele é um a mais do conjunto real. Porque eu posso chegar para você e eu posso escrever isso aqui, ó. Considere o complexo Z1 como 5. Aí você vai me falar assim, ué, Ian, 5 ele não é um número imaginário. Turma, ele é um número complexo. Só que ele está na forma que a gente chama de puramente real. Mas você concorda que eu poderia escrever dessa maneira? Ó, mais... Peraí, vou botar aqui, ó. 5 mais 0i. Só que mesmo você tendo essa unidade imaginária, ao multiplicar por 0, isso se anula. E aí eu tenho apenas o 5. Então, se eu escrevo dessa maneira aqui, qual é a conclusão que eu estou chegando? Observe, a parte real é 5, a parte imaginária é 0. Vamos para um outro exemplo. Se eu coloco para você um Z2, e turma, eu estou escrevendo que esse Z2 é menos 2i. Aí você vai falar assim para mim, ué, mas e a parte real? Tá vendo que eu não coloquei a parte real? Mas muda alguma coisa eu colocar esse 0 aqui? Não. Não muda. E aí eu passo a enxergar que a parte real é 0 e quem é a parte imaginária? Ian, é 2. Muito cuidado, porque você carrega o sinal. E aí eu sei que é menos 2. Beleza? Fica de olho nisso daí. Eu posso ter também um número complexo na sua forma completa. Um complexo na sua forma completa, que é simplesmente eu escrever assim, ó. Ponto. Você percebe que esse complexo Z3, ele tá na forma completa, porque ele tem uma parte real definida como menos 3. E ele tem uma parte imaginária definida como menos 4. Turma, aqui a gente vai chegar em 3 conclusões. Quais? O C, o complexo Z3, ele está em sua forma completa.
ele está em sua forma completa. Perfeito? Show de bola. O complexo Z2, você percebe que a parte real é igual a zero. Turma, toda vez que a parte real for zero, nós chamamos isso daqui de puramente imaginário. Ou imaginário puro. Pode acontecer. Perfeito? Nessa situação de cima, você percebe que o imaginário ele foi zero. Toda vez que o imaginário for zero, aquele complexo ele pode ser chamado de puramente real. Beleza? Ian, cai assim, turma, eu vou fazer uma questão com você e cai, tá? Ele pode te fornecer um complexo e ele pedir o valor de uma variável, de um x, você vai perceber que vai ter um x, um y normal, mas ele quer condicionar aquele número complexo a ser puramente real ou a ser puramente imaginário. E aí você vai lembrar, se ele quer puramente real, eu preciso jogar a parte imaginária, o coeficiente imaginário, para zero. Se ele está me pedindo puramente imaginário, eu preciso condicionar a parte real a ser nula. E aí eu trabalho com o que foi dado. Beleza? Se você está na forma completa, não tem problema. Isso daí cai mais para operações, não no que a gente vai ver agora. Show de bola? Vem comigo aqui para resolvermos uma questão. Observe, o conjunto dos números complexos representa uma ampliação do campo numérico. Assim, o conjunto dos números complexos é formado pela união dos números reais com os números imaginários. Percebe que o complexo, turma, ele é um a mais para o número real. Tranquilo? Ele é aquela solução, mas não é que é um conjunto separado. Ele tem dentro dele o real e também o imaginário. Então, ele é uma composição dos dois. Sendo M pertencente aos números reais, ele te deu esse complexo. Só que ele está falando que esse complexo ele é real ou puramente real. Z pode ser igual a quanto? Turma, observe, ó. Deixa eu colocar aqui. Ó. Z igual M mais 2 mais M ao quadrado menos 4 vezes I. Quando você olha esse número complexo, quem é a parte real? Turma, a parte real é isso aqui tudo. Quem é a parte imaginária? Turma, a parte imaginária é m ao quadrado menos 4, porque você percebe que é aquele A e aquele B. Só que qual que é o detalhe? Esse número complexo Z, para ele ser real, a parte imaginária tem que ser igual a zero. Ah, Ian, então eu vou vir aqui, ó, e eu vou fazer m ao quadrado menos 4 igual a zero. M ao quadrado é igual a mais ou menos 4. M ao quadrado é igual a 4. M ao quadrado, M, é igual a mais ou menos raiz quadrada do número 4, que dá 2. Aqui vai uma malícia de prova.
Perfeito? Nesse tipo de questão, você vai encontrar normalmente duas soluções. Só que depois que você encontra essas soluções, a sacada para você marcar a alternativa correta tá aqui, ó. Você precisa substituir no que foi dado para você entender o que está acontecendo. Então, vamos lá. A primeira solução eu vou colocar para o m igual a 2. Ó, a primeira solução eu vou colocar para o m igual a 2. Então, quando você chega aqui e coloca m igual a 2, vai ficar assim, ó. 2 mais 2 mais 2 ao quadrado menos 4 vezes i. Só que lembra que essa parte ela vai ser zero. Então, o z ele pode ser 4. Ué, mas não tem solução. Beleza, não vai ter. Porque pode ser outro valor também, quando m dá menos 2. Quando você tem m igual a menos 2, turma, substitui aqui, ó, menos 2 mais 2, 0. E isso aqui, 0. Então, o z ele é igual a 0. E o z sendo igual a 0, nós podemos chamar de puramente real. E percebe que dá a letra A. Ué, mas poderia ser 4. Poderia, mas ele não colocou a alternativa como 4. Se tivesse 0 e 4, tipo z igual a 0, z igual a 4, você teria gabarito duplo. Por isso que ele não colocou. Perfeito? As duas soluções, elas estão válidas. Próxima questão. Considere S o conjunto dos valores reais de x, tal que... E aí nós temos um outro número complexo, ó. X ao quadrado menos 9 mais x menos 3 vezes i. Só que ele está te falando que esse complexo ele é um imaginário puro. Para ele ser um imaginário puro, o que tem que acontecer com a parte real? A parte real ela tem que ser 0. Então, ó, parte real igual a 0. Perfeito. Então, quem é a parte real? É isso aqui, ó. Eu vou pegar x ao quadrado menos 9 igual a 0, x ao quadrado igual a 9, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 9, que dá 3. Tanto mais quanto menos substituído aqui, a parte real dá 0. O que eu te falei? Uma vez que você encontra as soluções, o seu objetivo é substituir. Quando você faz a substituição, a primeira solução ela vai ser z igual. A real sempre vai ser 0. Então, eu vou pegar isso aqui, ó, e substituir aqui. Perfeito? Se eu coloco que o x vale 3, vai ficar 0 mais 0i, que dá 0. Turma, z igual a 0, a gente viu. Isso é puramente real. Agora, se eu pego x igual a menos 3, você vai perceber que o complexo ele vai ficar como menos 6i. Turma, se eu só coloco para você menos 6i, você concorda que isso daqui pode ser dito como puramente imaginário? Entenda, para ser um puramente imaginário, obrigatoriamente o x ele tem que ser igual a menos 3. Olha o conjunto S como solução.
x precisa ser menos 3. Ian, mas a gente encontrou 3. Mas se você coloca o 3 aqui, ele deixa de ser puramente real, puramente imaginário, para ser puramente real. Ele anularia tudo. E só ter o 0 é puramente real. Então, condicione para real 0, imaginário 0. Encontre as soluções. Pegue as soluções e tenha o objetivo de substituir. Volta na questão. Feito a substituição, você vai comparar. Esse resultado é puramente real? Esse resultado é puramente imaginário? E aí você consegue marcar a alternativa correta, que nesse caso é a letra C. Beleza? Pessoal, espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Segue a gente lá no Instagram, @professor Ian Ribeiro. Fiquem com Deus e fui!